Mas com respeito a Cristo, usando este salmo, que é um salmo messiânico, ele vai mostrar que Cristo foi feito por um pouco menor do que anjos, com um propósito definido. E qual que é então este propósito? Ele vai nos dar uma explicação com 6 razões pelas quais Cristo foi feito menor que anjos por um tempo. Ele vai pegar então uma informação muito conhecida dos judeus e vai dizer: olha, aquilo que está na lei de vocês, no livro do Antigo Testamento, na Septuaginta, que é o que eles usavam no primeiro século, aquilo que vocês teriam com um argumento para dizer, não, os anjos são superior a esse Jesus que esteve aí, eu vou explicar para vocês, que esta momentânea parte da história de Cristo, em que ele se fez menor que anjos, tem um propósito muito definido e muito específico. E então veja lá, a partir do versículo 9, o autor começa a explicar, por que por um tempo Jesus foi menor do que anjos? Primeiramente, para que a encarnação fosse realizada e ele experimentasse o sofrimento. O versículo 9 diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O que Jesus fez? Jesus veio se encarnar para experimentar o sofrimento. Nós temos o hábito de dizer assim: fulano de tal passou por isso, então ele me entende. Quando você está passando por uma enfermidade, você passa por uma enfermidade grave lá, e aquilo que realmente traz um consolo para o seu coração são as palavras que vão ser ditas por alguém que passou por algo parecido com o que você está passando. Chega alguém lá que nunca passou pelo que você está passando e fala uma série de palavras, e aí na nossa mente fica mais ou menos assim: ele não sabe o que é que ele está falando, ele não passou por isso. Mas quando chega alguém que passou por aquilo que você passou, e essa pessoa te consola ou fala alguma coisa para você, o seu coração se anima. Por quê? Porque é alguém que conhece o que eu estou passando, é alguém que sabe das minhas dores e sabe dos meus sofrimentos. Quem é o Senhor Jesus, o nosso Salvador? É aquele que por um tempo se fez menor que anjos, para sofrer o que nós sofremos. Então, quando nós lemos na palavra de Deus que nós encontramos em Cristo Jesus ternos afetos de misericórdia, sabe o que isso significa? Significa que Ele sabe o que eu passo, Ele sabe o que eu sinto, Ele entende perfeitamente quais são as nossas dores, porque Ele experimentou todas elas. Por que Jesus se fez menor que anjos por um tempo? Para que Ele se encarnasse e experimentasse o sofrimento que nós experimentamos. Nós experimentamos por causa do pecado. Ele experimentou por uma decisão de se encarnar para conhecer a nossa realidade e para ser o nosso Salvador. Não um Salvador frio, insensível, que não soubesse o que eu estava passando, mas um Salvador que conhecesse absolutamente cada uma das minhas necessidades, cada uma das minhas lutas, das minhas aflições. No versículo 10 nós temos um segundo motivo pelo qual Ele se encarnou. O versículo 10 diz assim, veja lá: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Por que Cristo se fez menor que anjos? Para que Ele fosse aperfeiçoado no sofrimento. Isso parece um pouco complexo, porque quando nós lembramos de Deus e do seu Filho Jesus, nós lembramos de perfeição. O nosso Deus é perfeito. Como aperfeiçoar alguém que já é perfeito? O Senhor era perfeito, sempre foi, absolutamente perfeito. Mas na sua perfeição, tinha alguma coisa que Ele não conhecia, que é exatamente a obediência através do sofrimento. Como que eu posso chegar para vocês e falar assim: olha, você precisa ser obediente no meio do seu sofrimento? Aí você vai dizer assim: pastor, o senhor não sabe o que é sofrer? O senhor vem falar de obediência, mas o senhor quando o senhor está sofrendo, o senhor faz o quê? O senhor vem para a igreja? O senhor ora?
o senhor fica firme? O senhor não fica ansioso? Aí eu vou dizer para você, é melhor não responder vocês. Mas o que esse texto está dizendo é que Cristo, apesar de ser o Filho de Deus, perfeito, absolutamente habilitado para tudo, ele não conhecia o que era ser desafiado a obedecer no meio do sofrimento. E então a Bíblia fala aqui na carta aos Hebreus que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Lá no capítulo 4 vai falar que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que está sendo dito? Está sendo dito que o nosso Senhor Jesus, ele foi aperfeiçoado para conhecer algo que lá na sua inacessível glória ele não conhecia. Ele foi amadurecido no meio do sofrimento. Não que ele precisasse disso, mas para ser o nosso Salvador era necessário que ele fosse aperfeiçoado nas coisas que nós passamos. E então por que ele se fez por um tempo menor do que os anjos? Para se encarnar e experimentar o sofrimento, para ser aperfeiçoado por meio do sofrimento. Deus estava moldando, Deus estava trabalhando, Deus estava criando para nós um Redentor que nos conhecesse em todas as nossas facetas, em todas as nossas necessidades, em todos os desafios que envolvem a nossa vida. Mas em terceiro lugar, há um terceiro motivo pelo qual Cristo se fez menor do que anjos, para que ele se tornasse o nosso irmão. Há duas citações que são feitas aqui, a partir do versículo 11, são citações do Salmo 22, especialmente o versículo 22, e citação também de Isaías, capítulo 8, versículo 17, e o que essas citações têm em comum? Essas citações que são feitas aí a partir do versículo 11 até o 14, essas citações, elas nos dão a informação de que Cristo se encarnou para ser nosso irmão. Como que Cristo poderia realmente me representar na cruz, se ele não fosse como eu, se ele não fosse um de nós? Ele precisava ser um de nós. Ele precisava, para que o seu sacrifício fosse eficiente com a minha vida, ele precisava ser realmente alguém como eu. Não é o sacrifício de um Deus para salvar homens, é um sacrifício de um homem perfeito para substituir homens imperfeitos, para que eles sejam salvos. E então o que está sendo dito? Cristo se fez menor do que os anjos por um tempo, para ser o nosso irmão. Veja aí, versículo 11: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ou seja, qual é a necessidade para o nosso Salvador? O nosso Salvador tinha que vir da mesma semente que nós. Ele tinha que ser um legítimo representante da nossa raça. O que santifica e os que são santificados tem que ser de um mesmo povo, tem que ser um só. E então Cristo precisa tomar forma de homem, e ele precisa viver como homem, para que ele possa realmente representar homens naquela cruz. Continuando no versículo 11: por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E aí as citações tanto de Salmo 22, 22, quanto de Isaías 8, 17. Isso é importante, porque você vai ouvir perguntas da seguinte maneira: por que Cristo teve que morrer na cruz para nos salvar? Por que Cristo teve que ser pendurado naquele madeiro? Por que Cristo teve que se encarnar? Porque o pecado contra Deus foi cometido por homens, e o salário desse pecado é a morte. E quem paga este salário é o homem. Deus não vai pagar, porque aí seria uma arbitrariedade. Um homem precisa pagar, mas os homens são impuros, e o seu sacrifício é sujo. Então o meu próprio sacrifício não serviria para salvar nem a minha vida. Mas o sacrifício de Cristo, que é puro, que é verdadeiramente homem, e que é também verdadeiramente Deus, é não só suficiente para pagar pelos pecados de um único homem, mas ele não precisava, porque ele não cometeu pecado, mas o sacrifício dele é suficiente para pagar o pecado de todos que ele quis pagar. Por que Cristo foi feito por um pouco menor do que anjos? Para ser o nosso irmão, para ser alguém igual a nós. Experimentasse a encarnação e o sofrimento, aprendesse a obediência pelas coisas que sofreu e se tornasse o nosso irmão. Quarto, por que ele foi feito por um pouco menor do que os anjos?
para destruir as obras do diabo. Veja aí no versículo 14: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. O que Cristo realizou lá na cruz do Calvário? Cristo morreu em nosso lugar, mas o que aconteceu foi que um sistema que foi estabelecido desde a nossa queda, por causa do nosso pecado, que diz que o salário do pecado é a morte, este sistema que foi criado colocou nas mãos do diabo um poder, o poder de reter-nos na morte, o poder de manter-nos nessa condição de morte espiritual e de morte eterna, por causa da nossa desobediência, de nos fazer experimentar a morte, porque ele se torna aquele que desde o princípio é o primeiro a pecar, e também se torna aquele que vai alimentar, vai incentivar e vai mover o homem a cometer mais pecados, para que o homem seja encerrado na morte assim como ele está. E então por isso nós dizemos que ele acaba sendo o grande feitor, ele acaba sendo o grande senhor da morte. E então o que acontece? Quando Cristo Jesus é morto naquela cruz, há uma quebra judicial. Por quê? Porque quem foi posto na cruz não merecia a morte, era um justo. O salário do pecado é a morte para os pecadores, mas não para um justo. Quando Cristo morreu, com a sua morte, ele destruiu o império da morte. Parece estranho isso, mas Jesus matou a morte com a sua própria morte. Mas pastor, nós continuamos morrendo? Sim, continuamos. Continuamos, a nossa raça inteira não tem jeito de sair desta vida. Só existem duas maneiras de sair daqui. Eu coloquei isso no boletim, você devem ter lido, se não leram, leiam. Você só sai desta vida ou através da morte, ou se você for um dos privilegiados que estarão vivos na volta do Senhor, que não vão experimentar a morte, mas serão transformados. Caso contrário, todos têm que passar pela morte. Mas o que está escrito no boletim, e por causa da obra do Senhor Jesus pode ser dito, eu não preciso mais ter medo da morte, porque a morte não é para mim um portal para o inferno, como foi até Cristo. A morte é um portal para a vida eterna, para o céu, porque Cristo venceu, porque Cristo matou o domínio da morte, tirou das mãos do diabo a chave do inferno, porque ele venceu com a sua morte. Por que Cristo se fez menor do que os anjos? Porque ele precisava morrer para me salvar. Um justo tinha que morrer por injustos, para que nós pudéssemos ser salvos. A morte de Cristo lá na cruz é a certeza que eu tenho, de que a justiça dele se tornou a minha justiça, porque ele levou sobre si todas as minhas injustiças. Por que Cristo teve que ser por um pouco menor do que os anjos? Para que ele pudesse, através da sua morte, derrotar o diabo e a própria morte. Em quinto lugar, por que então que Cristo foi feito menor do que os anjos? Veja lá, o versículo 15 diz: e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Sabe por que Cristo se tornou menor do que os anjos? Para livrar-nos do pavor da morte. Eu escrevi esse texto para vocês exatamente por causa disso, que a gente convive com gente que vive morrendo de medo de doença e de morte, gente que não vive, porque tem tanto medo da morte e das doenças que não consegue nem viver. Isso não é uma atitude própria de alguém que tem um coração seguro em Cristo Jesus. Isso não é uma atitude própria de alguém que conhece a obra de Cristo Jesus e está seguro em Cristo Jesus. É óbvio que eu tenho que ser muito responsável, porque eu sou o responsável de cuidar deste corpo que é templo do Espírito Santo de Deus. Então não é para sair por aí dando bobeira. Mas eu não posso deixar de viver com medo das doenças e da morte. Porque quando nós fazemos isso, nós acabamos vivendo como mortos-vivos, como gente que está mais morta do que viva, porque não consegue fazer nada, não consegue ir a lugar nenhum, não consegue pensar em nada
com medo de morrer. Um cristão não vive assim. O cristão admite seus medos diante de Deus, admite seus medos, suas fragilidades uns aos outros, mas alimenta o coração com as promessas de Deus e confia. E Deus tem todas as coisas em suas mãos. Se Ele quiser nos levar hoje, Ele leva. Se Ele nos quiser fazer viver 100 anos, nós vamos viver 100 anos. Não depende dos meus esforços, depende de Deus usar a sua misericórdia para comigo. Mas em relação à morte que eu realmente devo temer, que é a morte eterna, Cristo Jesus já derrotou esta morte para tirar o medo do meu coração. Por que cristãos não têm medo da morte? Porque esta morte aqui é apenas um detalhe, é uma vírgula na nossa vida. A morte que coloca medo e pavor no coração do homem é a morte eterna. Mas eu não preciso mais ter medo da morte eterna, porque ela foi derrotada lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu no meu lugar. Ele se tornou justiça para a minha vida. E então eu não tenho que viver com medo, com pavor do inferno. Infelizmente nós vivemos numa época em que muitos pastores e líderes religiosos enchem a igreja colocando medo, pavor no coração das pessoas, fazendo perguntas do tipo: se você morrer hoje, você vai para o inferno. Por que você faltou no culto? Por que você não está usando isso? Por que você está fazendo aquilo outro? Se você não vir na quarta-feira e Jesus voltar, se estiver na sua casa assistindo as mentiras secretas ou as verdades secretas, você vai ficar. E aí o povo corre para a igreja morrendo de medo, de pavor do inferno. Jesus Cristo se fez por um pouco menor do que anjos, para acabar com o seu pavor do inferno. Não tenha medo do inferno. Quem tem medo do inferno é quem não crê em Cristo. Se você está com medo do inferno, é porque existe alguma coisa definitivamente errada com a fé que você sustenta. Se você morre de medo da eternidade, é porque tem alguma coisa errada com a sua conversão. Cristo se fez menor do que anjos, para que nós não vivêssemos com medo da morte e do inferno. Muito pelo contrário, Ele tira esse pavor do nosso coração. E então veja só o que o autor está fazendo. O autor está pegando as principais aflições, os medos, as dificuldades, aquilo que oprimia aqueles religiosos no final do primeiro século, dizendo para eles: Cristo resolveu esses problemas. Vocês estão roendo as unhas, vocês estão ansiosos, vocês estão preocupados, vocês estão desanimados, porque vocês não conhecem a obra de Cristo. Porque se vocês conhecessem, vocês não ficariam assim. Por isso você não pode trocar Cristo pelo judaísmo, porque em Cristo Jesus estão as respostas para tudo o que você precisa. Em sexto lugar, por que Cristo foi feito por um pouco menor do que anjos? Versículo 16: pois Ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Veja que coisa dura isso. Não existe salvação para os anjos caídos. Nós já falamos aqui sobre quem são os anjos caídos. Os demônios, juntamente com Satanás, são anjos caídos, anjos que pecaram. Dois grupos pecaram dentro de toda a criação de Deus: uma terça parte dos anjos e os homens. Os homens não foi uma terça parte, foram todos. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Agora Deus preparou uma salvação graciosa por meio de Cristo Jesus para aqueles que Ele elegeu antes da fundação do mundo, para os homens, para todo aquele que crer. A Bíblia diz que todo aquele que crer tem a vida eterna. O que não crê já está condenado. Nós sabemos que isso é fruto de uma ação de Deus desde a eternidade, mas nós não sabemos quem são. E por isso a Bíblia nos ensina, e a palavra de Deus nos manda anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E não é salvação por meio de penitências, por meio de obras, por meio de sacrifícios. É uma salvação graciosa, porque o sacrifício já foi feito por Cristo. Agora para os anjos caídos não existe isso. E então agora faz sentido. Por que Ele se fez por um pouco menor do que anjos? Porque a intenção não era salvar anjos, a intenção era salvar homens. Então Ele se torna semelhante a quem? Aos anjos? Não, Ele se torna semelhante a homens. Homens são menores do que anjos? Claro que somos.
Anjos são seres invisíveis, anjos são seres ministradores de Deus, que têm poder, diferente de nós. Anjos não estão circunscritos espacialmente, fisicamente, eles têm uma vida completamente diferente da nossa. Mas não foi aos anjos que Deus decidiu manifestar graça e misericórdia, foi a homens. E por isso Cristo foi feito menor do que anjos, porque a intenção, a obra redentora era para salvar homens e não anjos. Agora, se esta obra é para salvar homens, o que eu posso entender sobre isso? Cristo se fez menor do que anjos para socorrer a raça humana. Significa que em Cristo Jesus há socorro para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Quem nos socorre é Cristo. Ele nos socorreu do maior de todos os problemas, que é exatamente aquele problema relacionado à eternidade. A Bíblia diz a respeito do diabo e os seus anjos, que no último dia, Satanás, junto com o anticristo, junto com o falso profeta e todos os demônios, serão lançados juntamente com o inferno no lago de fogo e enxofre, e eles sofrerão por toda a eternidade. É isso que está preparado para eles. Mas para os homens que creem em Cristo Jesus, a vida eterna, num lugar onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, onde nós desfrutaremos de uma vida plena em Deus, onde nós desfrutaremos da bondade, da misericórdia, do amor, da justiça de Deus por todo sempre. O Senhor nos socorreu quando nós estávamos caminhando para o mesmo fim que o diabo, os demônios e todos aqueles que não creem em Deus. Mas o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. Portanto, Ele se tornou, veja os dois últimos versículos do texto, Ele se tornou da parte de Deus para nós propiciação, ou seja, pagamento. Ele faz o pagamento das nossas dívidas. O versículo 17 diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas Ele se tornasse semelhante aos irmãos. O autor está dizendo, vocês precisam entender, se há um texto na palavra de Deus que diz que Cristo é menor do que anjos, isso foi para que Ele se tornasse parecido com você, para que Ele fosse a salvação sua, para que Ele fosse o seu sumo sacerdote, para que Ele fosse da parte de Deus demonstração de misericórdia, para que Ele fosse da parte de Deus propiciação, pagamento pelos pecados de vocês. É por isso que Ele se tornou de menor do que anjos por um tempo. Mas nós não podemos esquecer que todas as coisas foram sujeitadas a Ele, e então Ele reina, e então Ele reinará por toda a eternidade. Nós podemos ver os poderes da terra se levantando com fúria, com ira, para fazer aquilo que é contrário a Deus, mas isso já está encerrado. No grande e terrível dia do Senhor, o Senhor Jesus colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, todos eles, sem exceção. Ele é para mim socorro, Ele é para mim salvação. Ah, pastor, e quando eu estou sendo tentado? O versículo 18 diz que Ele sofreu o que eu sofri, e Ele foi tentado no que eu fui tentado. Ah não, pastor, o senhor de jeito nenhum, Jesus não passou pelas tentações que eu passei. Jesus passou por todas as tentações que nós passamos. Você já passou por tentação relacionada a poder? Ele foi tentado quanto a poder. Você já foi tentado em relação às suas necessidades elementares, básicas? Ele foi tentado, comida, transformar pedras em pães. Você já foi tentado no seu desejo de ser reconhecido? Ele foi tentado. Tentações na área sexual, Ele foi tentado? Lógico que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ele sabe o que é isso, mas Ele veio para nós, para ser o nosso socorro. Quando eu estou sendo tentado, a quem eu devo buscar? A Jesus. Quando eu estou sofrendo, quem eu devo buscar? A Jesus. Quando eu estou ansioso, com quem eu tenho que falar? Com Jesus. Quando eu estou preocupado, com quem eu tenho que falar? Com Jesus. Por quê? Porque Ele passou por tudo isso, e Ele conhece todas estas coisas, e Ele foi vencedor sobre todas estas coisas, e Ele finalmente se tornou
redenção, salvação e misericórdia da parte de Deus sobre todos nós que cremos em Cristo Jesus. Por isso eu não abandono o Evangelho, por isso nós não podemos virar as costas para a mensagem do Evangelho, por isso nós não podemos abandonar Cristo, por isso nós não podemos de maneira nenhuma abandonar a igreja do Senhor Jesus. Por isso nós temos sim que proclamá-lo em todo o tempo, a cada momento da nossa vida, recordar a nossa mente, o nosso coração a respeito da superioridade de Cristo, porque é isso que realmente nos dá esperança. Você já está submisso ao Rei de toda a terra, que por um pouco foi feito menor do que os anjos? Você já está submisso a Ele? Ele criou, Ele sustenta, Ele governa, Ele reinou, Ele reina e Ele reinará. Pode parecer que outros estão reinando em seu lugar, mas eu afirmo a vocês, com a palavra de Deus nas minhas mãos, que quem reina é Cristo. Ele é para nós salvação. Creia nele, experimente a salvação graciosa que vem dele e se submeta a ele, porque tudo que existe e tudo que acontece tão somente cumpre os propósitos daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nada está acontecendo aleatoriamente, tudo que está acontecendo do jeito que Deus quis que acontecesse. E eu e você, dentro deste mundo de Deus, graciosamente fomos por Deus escolhidos para conhecer essas verdades. É por isso que você está aqui. A pergunta é: você já está submisso a este Senhor? Você o reconhece como o Senhor e Salvador e sustentador da sua vida? Esta é a única pergunta que realmente importa. Você confia nele de todo o seu coração? É isso que realmente pode fazer toda a diferença na nossa vida. Que nós possamos aprender a lição que este escritor, inspirado por Deus, ensinou para os judeus do primeiro século e para nós também. Cristo é a nossa esperança, é o nosso Redentor, é o nosso socorro. Ele é, da parte de Deus, alguém que foi enviado para nos conhecer, para nos representar, para nos salvar.